belíssimo livro do profeta Joel. Segunda-feira iniciaremos a leitura da carta aos Romanos. E a profecia de Joel é realmente fantástica. As imagens que o profeta utiliza para descrever o dia do Senhor, o dia do juízo, são imagens vivas e que nós precisamos considerar na nossa meditação. Assim diz o Senhor: levantam-se e ponham-se em marcha os povos rumo ao vale de Josafá. O vale de Josafá é um vale imenso que existe em Israel, uma localidade chamada Megido, que também é chamada de Armagedon. É um vale imenso, realmente muito grande. É um vale, portanto, que no imaginário israelita é o lugar aonde se dará a última batalha entre Cristo, o Messias, e o Anticristo. É o lugar do encontro, o lugar aonde se dará o juízo final. Ali me sentarei, diz o Senhor, como juiz para julgar todas as nações em redor. Tomai a foice, pois a colheita está madura. O livro do Apocalipse se apropria de todas essas imagens. Do Armagedon. Depois, lá no capítulo 14 do Apocalipse, se não me falha a memória, mas é o capítulo 14, se não me engano mesmo. Deus manda o anjo para a ceifa, para fazer a ceifa. Tomai a foice, pois a colheita está madura. A colheita de quem? A colheita dos eleitos. O número dos eleitos se completou. Vinde calcar que o lagar está cheio. As tinas transbordam porque grande é a sua malícia. Então a imagem é os eleitos sendo levados para o céu. Jesus fala disso na parábola do joio, quando ele diz que serão retirados de entre os eleitos todos aqueles que fazem escândalos e praticam a iniquidade. E os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Então os justos arrebatados, assim como na cultura agropastoril israelita, você tem os feixes de trigo amarrados e levados para o celeiro. Os justos serão reunidos e levados pelos anjos para o céu. Enquanto os eleitos sobem, os ímpios são pisados como a uva é pisada no lagar. A imagem é muito forte porque o Apocalipse fala do lagar do furor da ira de Deus. Ou seja, aqueles que não estão sob a redenção de Jesus Cristo, aqueles que não estão debaixo da salvação que Ele nos mereceu pelo seu sangue e que não praticam obras de santidade, estes serão esmagados pela ira divina. É uma imagem da condenação. E, mais uma vez, as pessoas sempre se questionam, mas como a Bíblia pode falar de ira? E aqui eu quero salientar que não apenas o Velho Testamento, mas o Novo Testamento também. O evangelista São João
embora seja o evangelista do amor, do ágape, da caridade, é aquele que diz, por exemplo, no versículo 36 do capítulo 3, quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê, sobre ele está a ira de Deus. O dia da ira, os filhos da ira, São Paulo fala também disso em diversos momentos. O livro do Apocalipse fala do lagar do furor da ira de Deus. Mas como é que Deus pode ser amor e ao mesmo tempo pode ter ira? Eu já expliquei várias vezes. Deus ama a todos. Mas o amor não exclui a indignação pelo pecado, pelo mal. Eu sempre dou como exemplo, uma mãe, por exemplo, que ama o seu filho, mas o seu filho é um drogado, o seu filho é um delinquente. Ela ama o seu filho, mas odeia o drogado que ele se tornou, o delinquente que ele se tornou. Quanto mais o ama, mais é indignada com aquilo que ele fez com a própria vida. Eu me lembro, por exemplo, de uma cena em que eu vi uma mãe na delegacia que foi lá porque o filho dela foi preso por ter matado o filho de uma outra mulher. E ela, enquanto o filho era transportado, ela batia no filho diante das câmeras, diante dos policiais, e todo mundo ficou consternado com a cena. E ela dizia: por que você fez isso? Por que você foi matar o filho da outra mulher? Era muito melhor que você tivesse morrido do que você me dar um desgosto como esse. Terrível, não é? Essa é a ira de Deus, que se descarrega sobre os impenitentes, aqueles que não se arrependem, sobre os pecadores que se endureceram. São amados? Sim, são amados. Mas, porque escolheram a malícia, escolheram o mal, a santidade de Deus os repugna. Não tem como haver pacto entre a luz e as trevas. Povos e mais povos no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Outro nome do vale de Armagedon, vale da decisão. Porque ali será traçado, no dia do juízo, o destino final de toda a humanidade. E é realmente o destino final, porque a igreja nos ensina que o purgatório durará até o dia do juízo. Mas depois do dia do juízo já não haverá sequer purgatório. O destino final será traçado ali. Nosso Senhor fala disso no sermão escatológico de São Mateus, quando diz que ele se sentará sobre o trono e separará qual pastor as ovelhas dos cabritos. E dirá aos cabritos: ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Palavras fortes. Eu fico pensando, né? Às vezes as pessoas se magoam, por exemplo, com um olhar um pouco desagradável. A pessoa te olhou assim, pronto, aquilo já vira uma mágoa eterna, né? Agora imagine uma outra situação, né? Imagine, por exemplo, você está na Praça de São Pedro, toda a praça em alvoroço, alegre, o Papa entrando, festa, viva o Papa, dia de sol. De repente, bem onde você está, para o carro, o Papa desce, vai na sua direção e diz: sai daqui, seu maldito! O que você sentiria? É assustador, né?
Agora imagine ouvir isso da boca do manso e humilde de coração, Jesus Cristo. Ide malditos para o fogo eterno. É terrível. Ou seja, o pecado é uma coisa tão maldita que obriga um Deus bom a se irar e punir. Como é que nós não nos arrependemos e não amaldiçoamos os nossos pecados? Maldito aquele dia em que nós ofendemos Deus. Maldito aquele dia em que nós fizemos o que desagrada ao Senhor, em que nós causamos um desgosto ao coração do Senhor. Maldito esse dia. Diz: escureceram o sol e a lua, e as estrelas perderam o brilho. O sol é uma imagem de Cristo, da humanidade santíssima e redentora de Cristo. Ou seja, o sol se escurecer significa acabou o tempo da redenção. A lua perdeu seu brilho. A lua se escureceu. A lua é uma imagem da igreja. Acabou o tempo da igreja. Já não haverá mais a possibilidade de ir ao sacerdote para se confessar. Agora é tão fácil. Eu posso estar carregado com os piores e mais terríveis pecados, com as mais funestas malícias. Vou até o sacerdote e ali, pelas palavras da absolvição, Cristo me devolve a graça e destrói os meus pecados até como se eles não tivessem existido. Nesse dia, a lua vai perder o brilho, ou seja, a igreja não estará mais como dispensadora da graça de nosso Senhor. As estrelas perderam o brilho. O que significam as estrelas? As estrelas significam os pregadores. Segundo o Apocalipse de São João. Ou seja, agora você ainda pode escutar um padre, talvez o pessoal chame esse padre de doido, aquele outro de exagerado, despreze, não queira escutar, mas por enquanto você ainda tem essas pequenas estrelas no meio da escuridão do mundo, que dizem assim: tome cuidado, você pode condenar a sua alma, vai se confessar, emenda a sua vida, mas um dia cessará o ministério da pregação. É aquele dia em que os pregadores vão bater as mãos e dizer: agora podemos descansar, nossa missão se encerrou. Chegou o nosso Shabat, o nosso sábado, acabou. A voz dos pregadores se calará, mas diz o versículo 16: desde Sião o Senhor rugirá, fará ouvir sua voz desde Jerusalém, tremerão céus e terra. Quando um leão ruge na floresta, todos os animais se escondem e tremem de medo, se faz um silêncio, porque o leão rugiu. O rugido do leão é devastador, é aterrorizante. Imagine um rugido que irá sacudir o céu e a terra. Vai tremer, o planeta vai tremer, o céu vai tremer, tudo vai tremer com um rugido de Deus, com o basta de Deus. Chega, acabou, terminou o tempo do pecado. Mas, continua o profeta,
o Senhor será refúgio para o seu povo. Será a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis então que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será lugar sagrado, por onde não mais passarão estranhos. Acontecerá naquele dia que os montes farão correr vinho. Os montes escorrem vinho. O que significa isso? Que a terra será inundada por uma alegria. A alegria de quem chegará à conclusão: valeu a pena ser fiel. Valeu a pena abraçar a cruz. Valeu a pena passar por tudo que eu passei por um breve espaço de tempo, porque a glória será eterna. As colinas manarão leite. O leite é uma imagem da caridade. Por quê? Por causa da sua suavidade. Os israelitas diziam que a terra prometida é a terra onde jorra leite e mel. Leite pela doçura e mel pela doçura. Leite pela suavidade e mel pela doçura. Assim é a caridade. É o amor divino. É doce e suave. Provai e vede quão suave é o Senhor. É doce e suave. É maravilhoso pensar nessa imagem, porque isso pode nos preservar contra os pecados de caridade. Porque vejam, se você pega uma jarra que estiver com um pouquinho de limão e jogar dentro dela leite, o que acontece? O leite talha. É assim que o nosso azedume estraga a caridade. A nossa ira azeda a caridade. É como se você pegasse água pura e colocasse num copo sujo e desse para alguém beber. Não se faz isso, por quê? Porque a sujeira contamina a água. Assim a nossa ira, a nossa impaciência, o nosso azedume, a nossa crítica estraga a caridade. Mas naquele dia vai ter acabado tudo isso. Não haverá mais azedume, não haverá mais ira, não haverá mais impaciência, não haverá mais crítica, será leite, a suavidade de Deus repartida entre os eleitos. Aos regatos de Judá não há de faltar água. Numa terra desértica como aquela, água significa vida. Onde tem água, tem vida. Então diz, nos riachos, nos regatos, não faltará água. Porque é triste você ver um rio cujo leito está seco. E dizer, olha, por ali passava o rio, mas está tudo seco. Mas naquele dia não haverá mais seca, porque a vida de Deus vai impregnar tudo. E da casa do Senhor brotará uma fonte que irá alimentar a torrente de Setim. A melhor tradução seria o Vale das Acácias, que é uma região que está em Edom, no sul de Judá. É a região onde os inimigos de Israel viviam, mas foi o primeiro lugar a partir do qual
os israelitas pisaram na terra prometida. Ou seja, as promessas antigas chegarão ao seu cumprimento. Tudo aquilo que a boca do Senhor disse em tempos passados se irá realizar. O Egito será devastado, e a Idumeia, ou seja, Edom, devastada e deserta, por causa de suas atrocidades contra os filhos de Judá, derramando sangue inocente em suas terras. Ou seja, a vingança de Deus sobre toda injustiça acontecerá nesse dia. Todo inocente que padeceu, todo aquele que sofreu e pensou que o seu sofrimento foi nulo, esquecido, todo aquele que tem que amargar a injustiça dessa vida, porque essa vida não é justa. Todos aqueles que padeceram perseguição, tudo será ajustado nesse dia. E diz: Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todos os séculos. Os céus serão povoados pelos santos de Deus, totalmente glorificados para sempre. Vingarei meu sangue, não o deixarei sem castigo. Esta palavra só pode ser pronunciada pela boca de Jesus Cristo. Vingarei o meu sangue, não o deixarei sem castigo. Ou seja, o Senhor morreu por nós. Esse é um recado muito forte para nós cristãos. Se nós desprezarmos o sangue da aliança, se nós não aceitarmos a redenção de Jesus Cristo, se nós não levarmos a nossa conversão como um imperativo, uma necessidade, se nós desprezarmos o sacrifício do Senhor para ficarmos agarrados aos nossos pecados, nós também seremos vítimas da vingança do sangue desprezado, como diz o autor da carta aos Hebreus. Para estes que pisam com seus pés o sangue da aliança, já não haverá mais redenção. E o Senhor está habitando em Sião. Esta é a última frase da profecia de Joel. Deus habita em Sião, uma imagem do céu. Nós temos que todos os dias pensar: Pai nosso que estais nos céus. O Senhor está nos céus. O Senhor é dos céus. Eu vivo por causa de Deus que está nos céus. Eu quero estar com Deus que está nos céus. Quando se apresenta uma tentação a nós, nós temos que pensar: para onde eu quero ir? Para o céu ou para o inferno? Quando eu acordo de manhã, eu tenho que pensar: eu quero viver esse dia como quem vai para o céu ou como quem vai para o inferno? É uma escolha. Se eu digo: Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás nos céus, eu quero estar com Ele. Que este certame que nos é proposto seja para nós o que nos move dia após dia. Não podemos brincar com isso, pois o dia do Senhor vem
vem como um ladrão. Ele vai chegar. E se ele nos alcançar, verdadeiramente convertidos a Cristo, podemos subir aos céus com os santos. Caso contrário, inexoravelmente, teremos de padecer o castigo reservado aos ímpios.